chuva caía pesadamente sobre São Paulo naquela tarde de março. Fernanda Ribeiro, 28 anos, analista financeira respeitada em uma multinacional no centro da cidade, encarava o teste de gravidez com as mãos trêmulas. 2 linhas. Positivo. Seu coração acelerou enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Ela e Carlos estavam juntos há apenas 8 meses. Um relacionamento intenso que começou durante um evento corporativo onde suas empresas colaboravam. Carlos Mendonça, 32 anos, engenheiro civil de uma construtora renomada, era charmoso, inteligente e aparentemente o homem ideal. Porém, havia uma sombra que pairava sobre o relacionamento deles. Dona Vera, a mãe de Carlos. Fernanda respirou fundo e discou o número do namorado. Carlos, precisamos conversar, é importante. A voz dela vacilou levemente. 2 horas depois, sentados em um café no Jardim Paulista, Fernanda revelou a notícia. Carlos empalideceu, o olhar fixo na xícara de café à sua frente. Estou grávida, Carlos, 2 meses. Fernanda observou atentamente a reação dele. Após um silêncio angustiante, Carlos segurou as mãos dela. Vamos dar um jeito, Fê, juntos. Mas seus olhos revelavam uma preocupação mais profunda. Minha mãe, ela vai ficar fora de si, Fernanda completou. Precisamos enfrentar isso, Carlos. Não sou mais uma adolescente e você também não. Carlos suspirou. Você não entende. Minha mãe é complicada. Desde que meu pai morreu, ela te sufoca, Fernanda interrompeu, cansada daquela conversa recorrente. Sou eu quem está grávida, Carlos. E esse bebê é responsabilidade nossa, não dela. No apartamento luxuoso no Morumbi, Dona Vera Mendonça, 58 anos, ex-esposa de um dos maiores construtores de São Paulo, mantinha um controle rigoroso sobre a vida do filho único. O império construído pelo falecido marido estava agora sob a administração dela, e Carlos trabalhava na empresa familiar, subordinado às suas decisões. O controle de Dona Vera ia além dos negócios. Ela fiscalizava as finanças, amizades e relacionamentos do filho. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, encontrou a mãe esperando-o na sala elegantemente decorada. Onde você estava até essa hora, filho? Perguntou Dona Vera, sem desviar os olhos da tela do tablet, onde revisava contratos. Com a Fernanda, respondeu Carlos hesitante. Mãe, precisamos conversar. O tom da voz dele fez Dona Vera levantar os olhos. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que Carlos usava quando criança, antes de confessar alguma travessura. O que aquela moça fez? Perguntou, já com a voz carregada de desaprovação. Fernanda está grávida, mãe. Vamos ter um filho. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer reação explosiva. Dona Vera colocou o tablet sobre a mesa de centro e se levantou lentamente, os olhos fixos no filho. Tem certeza que é seu? A pergunta saiu como veneno. Carlos cerrou os punhos. Mãe, por favor, não comece com isso. Fernanda não é como as outras. Nós nos amamos e... Amor? Dona Vera riu, um som frio e calculado. Ela quer o seu dinheiro, Carlos. Nosso dinheiro. Como todas as outras. Ela se aproximou dele. Quanto tempo faz? 2, 3 meses? Tempo suficiente para ela perceber quanto vale o sobrenome Mendonça. Chega, mãe. Desta vez é diferente. Vou me casar com a Fernanda e vamos criar esse filho juntos. A expressão de Dona Vera endureceu. Não enquanto eu estiver viva, meu filho. No dia seguinte, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Vera, convidando-a para um almoço em sua casa. Precisamos conversar sobre o futuro, minha querida, disse ela, com uma doçura que Fernanda nunca havia ouvido antes. Desconfiada, mas decidida a tentar estabelecer uma relação amigável com a futura sogra, Fernanda aceitou o convite. Carlos estaria em uma reunião de negócios fora da cidade, mas talvez fosse melhor assim, uma oportunidade para as duas conversarem sem intermediários. O que Fernanda não sabia era que aquele almoço mudaria sua vida para sempre. O motorista particular de Dona Vera buscou Fernanda em seu apartamento em Pinheiros às 12h30 em ponto. Durante o trajeto até a mansão no Morumbi, Fernanda tentava controlar a ansiedade, uma mão repousando instintivamente sobre o ventre ainda plano. A mansão dos Mendonça era imponente, uma construção neoclássica com jardins meticulosamente cuidados. Fernanda foi recebida pela governanta, que a conduziu até a sala de jantar. A mesa estava posta para 2 pessoas, com louça fina e talheres de prata.
Dona Vera entrou na sala alguns minutos depois, vestindo um terninho cinza impecável. Fernanda, que bom que pôde vir, disse ela, indicando uma cadeira. Sente-se, por favor. O almoço foi servido. Uma entrada de salada caprese, seguida por róbalo grelhado com legumes. A conversa inicial foi surpreendentemente agradável, com Dona Vera perguntando sobre o trabalho de Fernanda e seus planos profissionais. Carlos me disse que você é muito competente no que faz, comentou Dona Vera, servindo-se de vinho branco. Notando que Fernanda recusou a bebida, acrescentou: Ah, sim, esqueci do seu estado. Foi quando a sobremesa foi servida que a verdadeira intenção do encontro começou a se revelar. Então, Fernanda, vamos falar sobre o seu futuro e o do meu filho. Dona Vera colocou o guardanapo sobre a mesa. Quanto você quer? Fernanda franziu o senho. Como assim? Para resolver essa situação, esse inconveniente. Dona Vera falava como se discutisse a compra de um imóvel. Posso oferecer uma quantia generosa, o suficiente para você recomeçar em outro lugar, talvez até em outro país. Fernanda sentiu o sangue gelar. A senhora está me oferecendo dinheiro para me afastar do Carlos, para não ter o nosso filho? Estou sendo prática, minha querida. Você é uma moça inteligente. Deve saber que Carlos tem um futuro brilhante pela frente e um filho agora. Com alguém como você, seria um obstáculo. Alguém como eu? Fernanda sentiu a raiva crescendo. O que exatamente isso significa? Dona Vera sorriu friamente. Vamos ser sinceras. Você não pertence ao nosso mundo, Fernanda. O Carlos precisa de alguém do nosso círculo social, alguém que entenda os negócios da família, as responsabilidades do nosso nome. Fernanda levantou-se, os olhos ardendo com lágrimas contidas. Eu amo o seu filho, Dona Vera, e estou esperando um filho dele. Não há dinheiro no mundo que me faça abrir mão disso. A expressão de Dona Vera transformou-se, a máscara de cordialidade, dando lugar a uma fúria contida. Amor, não me faça rir. Você engravidou de propósito, não foi? Para garantir seu lugar, para se agarrar ao dinheiro dele. A senhora está completamente enganada. Eu nem queria que Carlos soubesse ainda. Estava assustada, confusa, mentirosa. Dona Vera elevou a voz, levantando-se também. Você é igual a todas as outras que tentaram se aproximar do meu filho. Mas comigo não, querida. Não vou permitir que uma oportunista como você destrua tudo o que construí. Dona Vera, a senhora está sendo injusta. Eu nunca... Antes que Fernanda pudesse terminar, sentiu o impacto da mão de Dona Vera em seu rosto. O tapa foi tão forte que a fez cambalear para trás. Você vai desaparecer da vida do meu filho, sibilou Dona Vera, avançando. Ou vou fazer da sua vida um inferno. Fernanda recuou chocada. A senhora está louca! Foi quando Dona Vera perdeu completamente o controle. Com uma força surpreendente para uma mulher de sua idade, empurrou Fernanda contra a parede. Você não vai destruir a vida do meu filho! Fernanda tentou se defender, mas Dona Vera estava cega de raiva. Um empurrão mais forte fez Fernanda cair. Caída no chão, ela tentou proteger o ventre enquanto Dona Vera desferiu um chute. Sua vagabunda! Acha que vai pegar o dinheiro do meu filho? Engana-se! A dor foi lancinante. Fernanda gritou, encolhendo-se. Foi quando a governanta entrou na sala, atraída pelos gritos. Dona Vera, pelo amor de Deus! A mulher correu para ajudar Fernanda a se levantar. Dona Vera recuou, ajeitando o cabelo desalinhado. O olhar que lançou para a governanta era uma ameaça silenciosa. Depois, voltando-se para Fernanda, disse com uma calma perturbadora: Se você contar uma palavra disso ao Carlos, vou negar tudo. E quem você acha que ele vai acreditar? Em você, uma ninguém que conheceu há poucos meses, ou na mãe que o criou a vida toda? Com a ajuda da governanta, Fernanda conseguiu sair da mansão. No táxi, a caminho do hospital, as lágrimas finalmente vieram, junto com uma dor que não era apenas física. Seu celular tocou repetidamente. Era Carlos. Ela não atendeu. No hospital, após exames, o médico deu a notícia que Fernanda mais temia. Havia risco de perder o bebê devido ao trauma. Ela precisaria de repouso absoluto e acompanhamento constante. Sozinha no quarto do hospital, Fernanda tomou uma decisão. Não seria uma vítima. Não permitiria que Dona Vera destruísse sua vida e a de seu filho. Algo havia mudado dentro dela. Onde antes havia medo e insegurança, agora crescia uma determinação fria. Pegando o celular,
Ela fez 2 ligações. A primeira para sua melhor amiga, Luciana, pedindo que viesse ao hospital urgentemente. A segunda para um número que havia guardado por precaução profissional, o de um investigador particular recomendado por um colega de trabalho. Quando Luciana chegou, encontrou uma Fernanda diferente. Os olhos vermelhos de tanto chorar agora tinham um brilho calculista. Lu, preciso da sua ajuda, disse Fernanda, segurando a mão da amiga. Vou fazer justiça, mas do meu jeito. O que você está pensando em fazer, Fê? Perguntou Luciana, preocupada. Vou destruir Dona Vera Mendonça, respondeu Fernanda, a voz calma e decidida. E vou começar descobrindo todos os podres dela e daquela família. Naquela noite, enquanto o monitor cardíaco registrava os batimentos do seu bebê, Fernanda traçava mentalmente o caminho da sua vingança. A mãe de Carlos a havia subestimado gravemente e pagaria por isso. 3 semanas se passaram desde o incidente na mansão. Fernanda, agora com repouso domiciliar, havia contado a Carlos uma versão modificada dos fatos. Disse que havia tropeçado e caído em casa, omitindo o confronto com Dona Vera. Não por medo, mas por estratégia. Precisava de tempo. Carlos dividiu-se entre o trabalho, visitas à namorada e a pressão constante da mãe, que insistia que Fernanda não era confiável. Dona Vera iniciara uma campanha sutil para plantar dúvidas na mente do filho. Como ela caiu se é tão cuidadosa? Tem certeza que ela estava sozinha? Talvez haja coisas que você não saiba sobre ela. Enquanto isso, Fernanda trabalhava remotamente e colocava seu plano em ação. O investigador particular que contratara, Marcelo Dantas, começou a enviar relatórios detalhados sobre a vida de Dona Vera e da família Mendonça. Existem irregularidades nas contas da construtora, explicou Marcelo durante uma videochamada. Transferências suspeitas para contas offshore, contratos com empresas fantasmas. Dona Vera não é tão limpa quanto parece. Fernanda assentiu, absorvendo cada detalhe. E o que mais? Há rumores sobre o falecimento do Sr. Mendonça. A versão oficial é que ele teve um ataque cardíaco, mas conversando com antigos funcionários da empresa, soube que ele estava prestes a pedir divórcio. Aparentemente descobriu algo sobre a esposa que o deixou transtornado. Interessante, murmurou Fernanda fazendo anotações. Continue investigando isso. E Carlos descobriu algo sobre o passado dele? Marcelo hesitou. Tem uma coisa. Não sei se é relevante, mas parece que Carlos teve uma namorada séria na faculdade, Mariana Alves. O relacionamento terminou abruptamente quando ela se mudou para o exterior. Muito estranho, considerando que estavam praticamente noivos. Fernanda sentiu um calafrio. O padrão estava claro. Dona Vera eliminava qualquer pessoa que ameaçasse seu controle sobre o filho e o império familiar. Preciso falar com essa Mariana, decidiu Fernanda. Foi Luciana quem conseguiu o contato de Mariana Alves, agora morando em Lisboa. Após algumas mensagens trocadas, Mariana concordou em conversar por videochamada. O rosto que apareceu na tela era de uma mulher bonita, de aproximadamente 30 anos, com olhos que carregavam uma sombra de mágoa. Então você é a nova vítima de Dona Vera, disse Mariana após as apresentações iniciais. Ela tentou se livrar de você também? Perguntou Fernanda diretamente. Mariana riu sem humor. Livrar é um eufemismo. Ela me destruiu. Plantou drogas no meu apartamento e ameaçou chamar a polícia se eu não terminasse com Carlos e sumisse. Na época, eu estava terminando direito. Um escândalo assim acabaria com minha carreira antes mesmo de começar. E Carlos nunca soube? Dona Vera me convenceu que seria pior para ele saber, que a decepção o destruiria. Eu era jovem e ingênua, acreditei. Mariana fez uma pausa. Mas essa não foi a pior parte. Fernanda inclinou-se mais perto da tela. O que houve? Eu estava grávida, Fernanda, de 2 meses. Dona Vera soube antes mesmo de Carlos, através de uma enfermeira que subornava no consultório onde fiz o exame. Um peso se instalou no peito de Fernanda. E o bebê? Mariana baixou os olhos. Perdi uma semana depois de chegar a Portugal. O estresse, a viagem. Os médicos disseram que acontece. Ela respirou fundo. Tentei contar ao Carlos depois, mas ele já estava com outra, obra da mãe dele, claro. E as mensagens que enviei, tenho certeza que ela interceptava. Depois da conversa com Mariana, Fernanda sentiu-se ainda mais determinada. Não era apenas por ela agora, mas por todas as mulheres que Dona Vera havia machucado. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Marcelo, e usando suas próprias habilidades em análise financeira,
Fernanda reuniu evidências substanciais de fraudes fiscais, desvio de dinheiro e até mesmo indícios de que o falecimento do Sr. Mendonça poderia não ter sido natural. Mais surpreendente, porém, foi a descoberta de um arquivo confidencial no escritório de advocacia que cuidava dos assuntos da família Mendonça. Através de um contato de Luciana, que trabalhava lá, Fernanda obteve acesso a um documento que mudaria tudo: o verdadeiro testamento do Sr. Mendonça. Ele alterou o testamento 2 semanas antes de morrer, explicou Luciana, entregando a cópia a Fernanda. O documento que foi apresentado após a morte dele era uma versão anterior, que deixava tudo para Dona Vera administrar até Carlos completar 35 anos. Fernanda leu o documento com atenção crescente. Mas neste testamento, ele deixa Carlos como único herdeiro, com acesso imediato aos bens, e menciona explicitamente que Dona Vera deve receber apenas uma pensão modesta. Exatamente. E tem mais. Há uma carta anexada onde ele explica os motivos. A carta era devastadora. Nela, o Sr. Mendonça revelava ter descoberto que Dona Vera mantinha um caso extraconjugal há anos com seu sócio e que juntos vinham desviando dinheiro da empresa. Mas a revelação mais chocante era sobre Carlos, e a verdade mais dolorosa, que guardei por todos esses anos. Carlos não é meu filho biológico. O exame de DNA que fiz secretamente confirmou minhas suspeitas. Ainda assim, amo-o como se fosse meu, e por isso deixo a ele tudo o que construí, pois sei que Vera apenas usou o menino como instrumento para controlar minha fortuna. Fernanda releu o parágrafo várias vezes, atordoada. Carlos não era filho biológico do Sr. Mendonça. Toda a obsessão de Dona Vera em manter o sangue Mendonça puro era uma farsa. Isso explica por que ela é tão paranoica com qualquer namorada séria do Carlos, comentou Luciana. Se ele descobrir a verdade, ele vai descobrir, afirmou Fernanda, guardando cuidadosamente os documentos. No momento certo. Enquanto seu plano tomava forma, Fernanda mantinha uma fachada de normalidade com Carlos. A gravidez avançava sem mais complicações, e eles começaram a planejar a vida juntos. Carlos até sugeriu procurarem um apartamento maior, embora sempre hesitasse quando o assunto era contar à mãe sobre esses planos. Ela anda tão estressada com os negócios, justificava-se. Vamos esperar um pouco mais. Fernanda concordava, paciente. Seu momento estava chegando. Quando completou 4 meses de gravidez, Carlos insistiu em fazer um jantar para comemorar. Quero que minha mãe participe também, disse ele. É hora de vocês duas fazerem as pazes pelo bem do bebê. Fernanda sorriu, fingindo entusiasmo. Claro, amor, é uma ótima ideia. O jantar seria na mansão no fim de semana seguinte. Dona Vera, surpreendentemente, aceitou de imediato, o que deixou Carlos radiante e Fernanda alerta. A raposa estava preparando uma armadilha, mas não sabia que já estava cercada. O dia do jantar chegou, um sábado de céu limpo e temperatura amena em São Paulo. Fernanda escolheu cuidadosamente seu vestuário, um vestido azul marinho que realçava sua beleza, mas também transmitia seriedade. Sua barriga de 4 meses estava mais visível agora, um lembrete constante do que estava em jogo. No carro, a caminho da mansão, Carlos parecia nervoso. Minha mãe prometeu se comportar. Ela percebeu que estava sendo irracional. Fernanda apenas assentiu, acariciando levemente a mão dele. Tenho certeza que será uma noite esclarecedora. Dona Vera os recebeu com um sorriso ensaiado. Vestia um conjunto elegante e ostentava joias caras, como se quisesse reafirmar sua posição. Carlos, querido. Fernanda, você está bem? Muito bem, Dona Vera, respondeu Fernanda, sustentando o olhar da mulher mais velha sem hesitação. O jantar foi servido na sala de jantar formal, a mesma onde Fernanda havia sido agredida meses antes. A ironia não passou despercebida. A conversa inicial foi superficial. Comentários sobre o tempo, notícias recentes, o andamento da gravidez. Foi durante a sobremesa que Dona Vera lançou sua primeira investida. Então, Fernanda, Carlos me disse que você está de licença médica. Espero que não seja nada relacionado ao bebê. O tom era de falsa preocupação. Na verdade, foi recomendação médica após o incidente aqui na sua casa, respondeu Fernanda calmamente. Carlos franziu o senho. Que incidente? Você não disse que caiu no seu apartamento? Um silêncio pesado se instalou. Dona Vera enrijeceu, mas manteve a compostura. Do que você está falando, querida?
Você nunca esteve aqui antes. Fernanda sorriu levemente. É interessante como a memória pode ser seletiva, não é, dona Vera? Talvez eu deva refrescar a sua. Ela tirou o celular da bolsa e abriu um arquivo de áudio. Isso pode ajudar. Ao apertar o play, a voz de dona Vera encheu a sala. Você vai desaparecer da vida do meu filho ou vou fazer da sua vida um inferno? Seguiram-se sons de luta, gritos, o barulho inequívoco de um corpo caindo. Carlos empalideceu. Mãe, o que é isso? Dona Vera levantou-se, trêmula de raiva. Isso é uma montagem. Ela está tentando nos separar, Carlos, não vê? A governanta testemunhou tudo, continuou Fernanda imperturbável. Ela me ajudou a sair daqui depois que sua mãe me chutou, colocando nosso bebê em risco. Mentira, gritou dona Vera. Maria trabalha para mim há 20 anos. Ela nunca... Maria não trabalha mais aqui. Trabalha? Interrompeu Fernanda. Você a demitiu no dia seguinte, mas não antes dela me ajudar. E ela tem muito a dizer sobre os segredos desta casa. Carlos olhava de uma para outra, atordoado. Isso é verdade, mãe. Dona Vera tentou se recompor. Carlos, meu filho, não acredite nela. Essa mulher está manipulando você desde o início. Provavelmente nem está grávida de verdade. Ou se está, o filho pode não ser seu. Fernanda balançou a cabeça lentamente. Falando em filhos que podem não ser de quem pensamos, ela retirou da bolsa um envelope e o deslizou pela mesa. Acho que você deveria ler isso, Carlos. Confuso, Carlos abriu o envelope e começou a ler. Sua expressão foi mudando gradualmente. Choque, confusão, dor, raiva. O que é isso? Perguntou dona Vera, tentando alcançar os papéis. A verdade, respondeu Fernanda. O verdadeiro testamento do seu marido. A carta que ele deixou explicando como descobriu que você o traía com o sócio dele e como Carlos não é filho biológico dele. Dona Vera cambaleou como se tivesse levado um tapa. Isso é uma falsificação. O teste de DNA anexado também é falsificação? Questionou Fernanda. Ou os extratos bancários mostrando como você e seu amante desviaram milhões da empresa. Talvez os depoimentos dos funcionários que viram vocês dois discutindo violentamente no dia da morte dele também sejam invenção? Carlos levantou-se, o rosto contorcido de dor. Todos esses anos, todas as vezes que você falou do legado do meu pai, do sangue Mendonça, era tudo mentira? Carlos, eu posso explicar. Dona Vera estendeu a mão para o filho que recuou. Explicar o quê? Como você escondeu a verdade de mim a vida toda? Como você afastou todas as pessoas que eu amei? A voz dele falhou. Mariana, você também a afastou, não foi? Ela também estava grávida? O choque no rosto de Dona Vera foi a confirmação que ele precisava. Conversei com Mariana, disse Fernanda suavemente. Ela está em Lisboa. Perdeu o bebê depois que sua mãe a forçou a deixar o país. Carlos cobriu o rosto com as mãos. Quando as abaixou, seus olhos estavam marejados, mas resolutos. Acabou, mãe. Eu não sei quem você é, mas acabou. Não diga isso, meu filho, implorou Dona Vera. Tudo o que fiz foi para te proteger, para garantir seu futuro. Meu futuro? Carlos riu amargamente. Você destruiu meu passado, manipulou meu presente e tentou controlar meu futuro. Chega. Ele se virou para Fernanda. Vamos embora daqui. Fernanda hesitou. Ainda não terminei. Voltando-se para Dona Vera, continuou. Todas as evidências das fraudes que você cometeu já foram enviadas para a Polícia Federal e o Ministério Público. Os jornalistas receberão tudo pela manhã. E a família do Sr. Mendonça foi notificada sobre as circunstâncias suspeitas da morte dele. Eles estão pedindo exumação do corpo. Dona Vera desabou na cadeira, o rosto uma máscara de terror. Você não pode fazer isso. Você vai destruir tudo. Não, Dona Vera. Você destruiu tudo quando levantou a mão para mim e meu filho, quando tentou nos separar, quando machucou todas aquelas mulheres antes de mim. Fernanda levantou-se. Eu apenas estou fazendo justiça. Carlos estendeu a mão para Fernanda, que a aceitou. Juntos, caminharam para a saída, deixando Dona Vera sozinha com as ruínas do império que construíra sobre mentiras. No carro, Carlos permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente perguntou. Como você conseguiu tudo isso? Tenho meus métodos, respondeu Fernanda. A questão é, você está bem? Carlos suspirou profundamente. Não estou bem. Minha vida inteira foi uma mentira. Mas... Ele colocou a mão sobre a barriga de Fernanda. Pelo menos agora posso construir algo verdadeiro. Fernanda sorriu.
entrelaçando seus dedos nos dele. Uma família de verdade. Na manhã seguinte, os noticiários explodiam com o escândalo Mendonça. Dona Vera foi presa preventivamente, acusada de fraudes, desvio de dinheiro e obstrução de justiça. Havia até mesmo uma investigação sobre a morte do marido. 6 meses depois, em um apartamento ensolarado em Perdizes, Fernanda ninava sua filha recém-nascida, Sofia. Carlos entrou no quarto com uma xícara de chá para a esposa. O julgamento da minha mãe foi marcado para o mês que vem, comentou ele, sentando-se ao lado delas. Fernanda assentiu. Você vai? Não sei. Parte de mim quer encerrar esse capítulo, outra parte quer respostas. Ele acariciou o rostinho da filha. Mas isso é passado. Vocês são meu presente e futuro. Fernanda sorriu, observando sua família. A vingança havia sido doce, mas a justiça e a verdade foram ainda mais. Dona Vera havia colhido o que plantou, uma vida de mentiras que finalmente desmoronou, e das ruínas daquele relacionamento tóxico nascera algo belo e genuíno. Algumas pessoas constroem impérios, disse Fernanda suavemente. Nós construímos um lar. Carlos beijou-a na testa, depois na boca. E isso vale mais que qualquer império. Sofia soltou um pequeno grito, como se concordasse, fazendo os pais rirem. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele apartamento, o tempo fluía em seu próprio compasso, o compasso de uma família construída sobre verdade, respeito e amor genuíno.